No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma análise de uma rádio mineira a respeito de Cruzeiro, Vasco e Bahia e todo o panorama que envolve esses clubes para as próximas rodadas. Além disso, vamos trazer justamente os próximos jogos desses clubes que estão ali rondando e também no Z4. Para completar, tem informações sobre Corinthians, informações também sobre treino do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro e claro, aproveitar todas as oportunidades que temos, gente, na Black Friday da Centauro, até 80% off, muita coisa interessante, contagem regressiva para acabar, então se você tem interesse, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e aproveite, porque tem muita coisa legal. Tênis com 50% de desconto da Nike, da Mizuno 62% de desconto, bermuda, sandália, camisa, bola, muita coisa legal. Oportunidade única, então corra, aproveite aqui, clique no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e garanta logo essas ofertas, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações sobre o nosso Bahia nesse treinamento que teve lá em São Paulo, no CT do Palmeiras. Tá aí, gente. No CT da base do Palmeiras, Bahia fecha a preparação para jogo contra o Corinthians. Veja a provável time. Tricolor vai a campo às 21 horas desta sexta-feira, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 35ª rodada. Aqui traz. Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians em jogo marcado para esta sexta, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Na tarde desta quinta, o Tricolor treinou no CT da base do Palmeiras. Um dos focos das atividades foram as finalizações. Vale lembrar que o esquadrão só marcou 2 gols nos últimos 6 jogos. De início, os atletas treinaram cruzamentos e finalizações sob a liderança do técnico Ceni. Depois houve um treino em campo reduzido com a participação de 3 equipes. A atividade contou com coringas nas extremidades. Além disso, os atletas aprimoraram a movimentação e troca de passes. Por fim, jogadores praticaram chutes a gol. Tá aí o registro da galera em treinamento. Ainda nesta quinta, os jogadores relacionados para enfrentar o Corinthians vão assistir a um vídeo com informações sobre o adversário para a partida. O Bahia conta com o retorno de Camilo Cândido após suspensão. Os desfalques são o zagueiro David Duarte e o atacante Everaldo, que estão suspensos. Em recuperação de lesão, Raul Gustavo também está fora. Rafael Ratão deve ser a escolha para o ataque. A dúvida é se Ceni vai escalar o tricolor com 3 zagueiros ou no 4-3-3. Se o volante Rezende for recuado para a zaga, Acevedo é favorito a ser titular na briga com Iago Felipe, que assim seja, viu? Se Rezende atuar no meio de campo, Iago possui mais chances de ser titular. Com isso, o time do Bahia deve ser escalado com Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo e Rezende, Gilberto, Acevedo, Tassiano, Cauli, Camilo Cândido, Biel e Ratão. Gente, esse é meu time, essa é a minha preferência, sem meias palavras. Espero que Ceni faça o simples e espero que esse time renda em campo, mas para mim não tem segredo, 3 zagueiros, a postura que foi contra o Grêmio pode ser a mesma postura, com a diferença de que o Bahia tem que ser mais efetivo ofensivamente, quem sabe voltar com 3 pontos de São Paulo. Difícil é, mas não é impossível, o jogo é jogado e que o Bahia de repente nos traga essa grata surpresa. Outra informação agora é sobre o Corinthians e está aqui informações sobre a equipe. Escalação, Corinthians finaliza a preparação para receber o Bahia pelo Brasileirão. Corinthians encerrou na tarde desta quinta a rotina de treinos para enfrentar o Bahia. Antes de se preparar em campo, jogadores realizaram exercícios de força e mobilidade na academia. No campo 2, o treinador Mano Menezes liderou uma prática estratégica para fazer os últimos ajustes na equipe antes do jogo. Posteriormente, o técnico alvinegro iniciou com os jogadores treinos de cabeceio para a defesa e treinaram cobranças diretas de falta antes de encerrar as atividades. O Timão não divulgou a lista de relacionados para o confronto. Entretanto, já se possui conhecimento de alguns desfalques certos para o duelo. O zagueiro Bruno Mendes, que retornou após jogar eliminatórias para a Copa do Mundo em 2026 com a seleção uruguaia, participou dos treinos com o time. No entanto, ele não estará disponível para o jogo desta sexta. Bruno Mendes, junto com o zagueiro Caetano e meio-campista Juan Oliveira, ficarão de fora devido à suspensão. O restante do elenco deve estar à disposição de Mano Menezes para enfrentar a equipe nordestina. Caso não tenha surpresas, o Timão deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscado, Maicon, Juliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Tá aí, gente, time do Corinthians. E agora é o Bahia tentar enfrentar. Tem muito cuidado, é um Corinthians que a gente sabe não vem fazendo uma grande temporada. Tem tido uma temporada tanto quanto sofrível. Mano Menezes conseguiu ajustar o time, principalmente defensivamente, mas é um time que tem peças que são perigosas e que vai jogar buscando, de repente, ainda sonhar com a pré-Libertadores. Outra informação agora é sobre Marcos Felipe, deu entrevista hoje no CT Evaristo Macedo. E vamos ver aqui, gente, um trecho dessa entrevista concedida hoje pelo nosso goleiro tricolor Marcos Felipe, lá no CT Evaristo de Macedo. Tá aí. Marcos Felipe. Marcos, a primeira pergunta é de Douglas Santana. Qual é a palavra de ordem do elenco para essa partida de amanhã contra o Corinthians? A palavra é vencer.
A pergunta de Nilson Luiz e João Luiz ao mesmo tempo. O que vocês podem fazer de diferente amanhã diante do Corinthians para ganhar um jogo tão importante? A concentração está mais alta possível. Nós sabemos que é um jogo decidido no detalhe, jogo grande, e jogos assim que nós gostamos de jogar. Então, tá com concentração lá em cima, procurar fazer o nosso melhor para poder vencermos o jogo. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinga. A pressão é muito grande por estar na zona e ter 3 pontos atrás dos concorrentes. Qual é a pressão mais difícil de amanhã? É essa ou enfrentar o Corinthians dentro do seu campo? Independente da situação, a pressão sempre vai existir. Se trata de um jogo de futebol, onde há 2 equipes que querem vencer o jogo, então a pressão ela sempre existe. Nós vamos encarar da melhor forma possível, trabalhamos para isso, para conseguirmos levar os 3 pontos para Salvador. A pergunta de William. Aí, né, gente? Quem quiser assistir na íntegra a entrevista do nosso goleiro Marcos Felipe, você vai lá no canal do Bahia no YouTube, canal oficial TV Bahia, e assiste na íntegra. E é isso mesmo que ele falou, parece bastante focado, bastante aí, né, concentrado, e assim a gente torce para que ele faça mais uma boa partida. A verdade é que o Bahia não tomando gol já está bem próximo aí de repente conseguir um ponto que não seria de todo ruim, mas claro que a gente precisa mesmo, são dos 3 pontos para de repente, ainda que provisoriamente, passar Vasco e Cruzeiro e jogar pressão para cima de Vasco e Cruzeiro. Sobre isso, vou trazer agora aqui um vídeo lá da Rádio Itatiaia, a Rádio Mineira, onde eles resolveram debater sobre isso, a situação de Vasco e de Cruzeiro, o empate, se foi bom, se não foi bom, e qual a repercussão disso perante o Bahia, analisando inclusive os próximos confrontos. Vamos trazer aqui, gente, essa fala dele para depois de comentar a respeito do que foi dito. Tá aí, ó. Que os números são frios. E na frieza dos números, a gente não pode, de forma nenhuma, detonar o empate, nem para o Vasco, nem para o Cruzeiro. Os 2 times precisavam da vitória, sim. Claro que precisavam. Mas 1 ponto para cada um pode salvar um dos 2 ou pode salvar os 2. E a gente só vai saber isto no final. Sinceramente, o que eu vou dizer para você é o seguinte, é claro que qualquer uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela sabe muito bem a frase que eu vou falar aqui, mas é só para reforçar, o empate é melhor que perder o jogo. Todo mundo sabe, mas a verdade é que somou 1 ponto, abriu 3 pontos do Bahia, e a mesma análise que eu estou fazendo para o Cruzeiro, se é para o Vasco, abriu 3 pontos do Bahia, o Vasco tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro, e o Bahia tem o mesmo número de vitórias. Claro que se o Bahia vence um jogo, ele soma 3 pontos e passa o Cruzeiro nos critérios das empates. Mas nós temos, Cirilo, e se eu errar aqui, você me corrige, por gentileza, nós temos Corinthians e Bahia na sexta-feira, Atlético Paranaense e Vasco no sábado, Botafogo e Santos no domingo, e o Santos também tem risco, porque tem 42 pontos, está 1 ponto acima do Cruzeiro e do Vasco. E o Goiás e Cruzeiro que só jogam na segunda-feira, fechando a rodada. Ou seja, nós temos uma escadinha de datas nos 4 jogos das 4 equipes que estão ali lutando. 4 não, tá 5. Aí inclui o Goiás, que estão lutando contra o rebaixamento. Então, continua muito disputada esta posição, esta permanência na divisão de elite. Mas eu não posso negar que as chances do Vasco e do Cruzeiro de permanecer na divisão de elite são muito maiores do que as chances do Bahia e do Goiás. E aí, vocês acabaram de falar sobre os futuros adversários do Vasco. E aí você pega os futuros adversários de todas as equipes, talvez o Bahia tenha um jogo um pouco mais fácil. Que me desculpe os americanos. O Corinthians fora, São Paulo em casa, América fora e o Atlético em casa. Mas olhe bem, eu estou falando em um jogo, e o Bahia só tem 38, para passar o Cruzeiro, precisa de uma vitória, e o Cruzeiro não pode pontuar mais. Então, eu estou dizendo que ele é franco favorito apenas em um jogo frente ao América. Você pega o Santos, tem Botafogo, tem Fluminense, tem Atlético Paranaense, tem Fortaleza. Não tem vida fácil para ninguém. Você pega o Goiás, tem Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, só que o Goiás só tem 35 pontos e na última rodada enfrenta o América. Então tá tudo aberto e, sinceramente, na frieza dos números, olha, o Vasco vai satisfeito porque não perdeu o jogo, e o Cruzeiro, até pelo volume de jogo, eu estava escutando o Edu, ouvindo direitinho as análises do Edu, pelo volume de jogo, pelas chances que o Vasco teve, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco poderia ter feito mais um golzinho e ter vencido o jogo. Então, ó, quer saber, Cirilo? Muita gente não vai gostar, mas ficou de bom tamanho, tá, Cirilo? Tá aí, né, gente? É a rádio um pouco assim, com todo respeito, que puxa um pouco pro Cruzeiro, né, a Rádio Mineira. Não acho que Cruzeiro e Vasco estão bem à frente, em situação bem melhor do que o Bahia. Inclusive o Bahia vencendo, o Bahia já ultrapassa Vasco, porque vai ter um saldo de gol melhor e ultrapassa Cruzeiro.
mesmo com pontuação igual, e é jogar pressão em cima do Vasco, que enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, querendo Libertadores ou pré-Libertadores, e joga pressão em cima do Cruzeiro, que vai enfrentar o Goiás, que sabe que se não vencer, aí vai estar praticamente decretando o seu rebaixamento. Agora, tudo isso depende do Bahia fazer a parte dele, e tá aqui justamente, gente, os confrontos finais dessas equipes que estão nessa luta, nessa briga para escapar do rebaixamento. O próprio perfil aqui ligado ao Cruzeiro trouxe aqui próximos jogos dessas 4 equipes. Santos enfrenta o Botafogo fora, ou seja, pedreira. Fluminense em casa, não deve ser fácil, né? Enfim, mas também eles podem tirar um pouco a intensidade da partida. Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Não tem jogo fácil aqui não. Vasco, Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa. Também 4 times aí da parte de cima da tabela, tirando o Corinthians, mas que geralmente dá trabalho. Cruzeiro, pega o Goiás fora, vai ser pedreira. Atlético Paranaense em casa não vai ser fácil. Botafogo fora e Palmeiras em casa. Dos 4 aqui, realmente tudo pedreira. E o Bahia tem Corinthians fora, que é a partida justamente no dia de amanhã. E se tem jogo, tem pós-jogo, a gente conta aqui com vocês. São Paulo em casa, em tese aí, sem maiores ambições. América já rebaixada e Atlético Mineiro pode chegar aqui já com a situação resolvida, e assim a gente torce para enfrentar a equipe do Bahia. Em tese, e é justamente isso que eu concordo com ele, o Bahia tem uma tabela mais fácil. Só que o que vale não é em tese, o que vale é na prática. E o Bahia tem a responsabilidade de colocar em prática o que em tese parece ser mais fácil. O que a gente precisa, gente, nesse campeonato à parte, é ficar à frente de Vasco ou de Cruzeiro ou de Santos. Ficando na frente de um desses 3 e o Goiás não ultrapassando a gente se livra desse martírio, que é justamente esse risco de rebaixamento. Que o Bahia faça a parte dele a começar no jogo contra a equipe do Corinthians e que a gente tenha pelo menos alguma surpresa positiva nessa temporada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. Para completar, clica aqui no link, fique ligado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e aproveite a Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.